Nós já falamos que lamentamos demais o acidente ocorrido hoje. Mas, infelizmente, isso é uma rotina no Rio de Janeiro. Eu vejo o Rio de Janeiro como uma cidade que em 20 anos vai morrer. Ela vai perder toda a sua atividade econômica. Primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. Nós temos dentro dessas comunidades que estão em expansão. Nós temos ali territórios que o Brasil já perdeu. Isso é questão de soberania. Nós gostamos de ficar lá em cima, em Brasília, discutindo essas questões de soberania. Soberania daqui, soberania dali, mas a gente não percebe que nós estamos perdendo a nossa soberania à medida que nós permitimos que dentro do Estado brasileiro, dentro de uma cidade que já foi capital da República, que foi aqui berço do Império, nós tenhamos núcleos controlados por terroristas, submetendo toda aquela população ali às piores condições, porque a grande esmagadora maioria dessa população, bota aí 98%, 99%, são pessoas decentes que moram nessas comunidades, mal preparadas, mal assistidas pelo poder público, pelo Estado ou pelo município, de acordo com as suas competências e responsabilidades, dos serviços básicos, né? Por exemplo, nós temos uma Light que presta serviços de eletricidade que está à beira da falência, porque ela tem prejuízos cada vez maiores. E quem que vai assumir essa responsabilidade de distribuição de energia quando a Light fechar? Nesses locais, essas quadrilhas já assumem a responsabilidade de distribuição, inclusive de internet. Verdade. As empresas que são responsáveis a distribuição dos sinais, elas já não conseguem mais distribuir sinais para essas pessoas dentro dessas comunidades. Se a nossa audiência não sabe, as pessoas que estão lá dentro não têm sinal de televisão, não têm sinal de internet. Ué, como é que assistem televisão ou como é que tem acesso à internet? As empresas, as concessionárias, elas chegaram à conclusão, inteligentemente, trazem até um determinado ponto, negociam com aquela facção ali, eles apresentam uma empresa legalmente estabelecida que é deles próprios, através de laranjas, etc., etc., que vai fazer a distribuição dos sinais. Eles cortam o sinal e depois aproveita tudo que já existe, a rede, vamos chamar assim, para poder distribuir. Sinal de internet, sinal de televisão, e vão cobrar a essas pessoas. Então essas concessionárias hoje atuam dessa maneira. A TIM recentemente emitiu uma nota pública dizendo que vai suspender, ou já cogita suspender, os seus serviços, porque os camaradas estão tomando conta das antenas também. Em tal local, a Tijuca entrou, diversos locais. Sim. E daqui a pouco é a Vivo, e daqui a pouco é a Claro, e daqui a pouco é tudo. As grandes empresas estão sendo extorquidas. Senhor governador, senhor presidente, estão sendo extorquidas ou por milícia ou pelo tráfico, qualquer facção, para se estabelecer ou após o estabelecimento, para se manter, tem que pagar uma mensalidade para ter segurança. Que segurança é essa? Não tem segurança nenhuma, porque eles não prestam segurança. Quem presta segurança são as polícias. Sim. Eles fazem essa extorsão e as empresas acabam cedendo para poder continuar ali e manter o seu negócio. E é por isso que eu falo. Essas empresas daqui a pouco, como muitas já saíram do Rio de Janeiro, elas vão parar as suas atividades. A Fazenda Botafogo, que já foi uma grande concentração de indústrias, Verdade. não tem mais nada.
Todo mundo já foi embora. O cara desfaz, desmonta a indústria e vai para outro município ou para outro estado. Você pega ali no entorno do Jacarezinho mesmo. Jacarezinho, que já teve muitas indústrias. Muitas indústrias. A própria onde funciona a cidade da polícia hoje era uma indústria. Souza Cruz. Exatamente. E por que não está mais lá? Na Tijuca, na Conde de Bonfim. A Souza Cruz já esteve ali. Na Conde de Bonfim, lá em cima, na usina. Nós tínhamos ali um grande supermercado, que era o Carrefour. Uma estrutura gigantesca do Carrefour. Eles fecharam porque passaram a ser extorquidos com frequência. Quem que aguenta um negócio desse? Verdade. E o Estado não consegue. Eu quero deixar meu elogio aqui ao Sindicargas, que é um sindicato que cuida ali dos interesses do pessoal de cargas, que não desistiu ainda do Rio de Janeiro, que é um apoiador da Polícia Civil e da Polícia Militar, que está junto nessa ideia, mas não desistiu ainda do Rio de Janeiro. Pouquíssimos são os empresários que ainda acreditam, Coronel, um estado tão rico em belezas naturais, um estado com uma costa marítima tão grande, com um povo tão receptivo. As pessoas falam, foi ao Rio de Janeiro, fui muito bem recebido. O pessoal aqui, apesar dos pesares, é um povo feliz. Eu assisto a isso tudo com muita tristeza, sabe? E, assim, eu tenho sempre esperança de que vai melhorar, porque, embora seja paraibano, tenha vindo para cá, para o Rio de Janeiro, com meus 13 para 14 anos, eu fui muito bem recebido no Rio de Janeiro, conhecer pessoas como o senhor, como o Rafael, ter tido a oportunidade de conquistar um cargo público. Eu devo tudo isso a Deus, logicamente, outras pessoas que estavam ao meu entorno, mas o estado do Rio de Janeiro, aqui conheci minha esposa, aqui tive os meus filhos, e é muito triste ter que passar a pensar, será que não era uma boa sair do Rio de Janeiro? Se para mim é doloroso eu abrir mão de um cargo que me paga um salário aí que não passa dos 10 mil reais, pensa assim, de repente é uma boa sair. Você imagina para o empresário que dedicou a vida inteira aqui, que emprega uma centena de famílias, imagina para essa pessoa. Então, eu vejo a indústria do Rio de Janeiro indo embora e eu não consigo nem ficar chateado com eles, porque eu tenho que entender. E aí a culpa recai sobre nós, enquanto operadores de segurança pública, mas eles jogam, mas a gente não recebe, porque a gente sabe que não é culpa nossa. O senhor falou sobre a tal da pena justa. Nós temos o seguinte, na lógica, audiência de custódia, soltando a milhão. A Polícia Militar prende cerca de 40 mil pessoas por ano. E nós temos lá no sistema penitenciário algo em torno de 45 mil. Se prende algo em torno de entre 30 e 40 mil por ano e só tem 40 presos, tem alguma coisa acontecendo errado, beleza. Aí tem a progressão de regime, aí tem os indultos natalinos, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, um monte de indulto. E agora o senhor trouxe, muito bem colocado, a pena justa, uma novidade. Daqui a pouco, coronel, o cara vai roubar um celular, espancar uma vítima, ele vai pegar uma via, quando chegar lá na frente, a polícia, eles vão colocar as viaturas da Polícia Civil, da Polícia Militar, parabéns, e vamos te entregar um prêmio. Você conseguiu, daqui a pouco, não vai nem mais preso, recebe um prêmio. Pelo que eu estou entendendo, a lógica parece ser essa. Essas pessoas não têm noção do mal que elas estão causando ao povo brasileiro. Eles ficam com essa elucubração ideológica negativa e isso recai diretamente sobre o povo, porque eles andam com segurança. Eu gostaria de ver esses nossos ministros, e eles podem querer avaliar também o que nós estamos dizendo, andando a pé pelas ruas de Copacabana, andando de carro durante a noite, que não seja blindado, para verificarem se eles se sentem seguros, como andem lá em Brasília. Porque Brasília é um oásis comparando com o Rio de Janeiro. Nós temos aqui uma clara falta de soberania quando o Estado brasileiro, para poder entrar numa comunidade, tem que realizar uma operação. Essa é a percepção, a visão clara do inferno. Para você entrar num determinado território, no estado do Rio de Janeiro,
você não entra se não tiver uma operação com muitos homens armados com fuzis, em que pese ainda a falta de equipamentos ainda adequados, como o nosso mestre falou do Black Hawker, né? Para que nós tenhamos melhor resultado no Black Hawker. Mas aí a autoridade vai dizer, não, eu não sei se o governador seria capaz disso aí. Se eu fosse governador, eu equiparia pelo menos com 10 Black Hawks cada instituição policial. A Polícia Civil, a Polícia Militar. Porque a percepção, a noção de caos que nós temos é que essas zonas são zonas de guerra, zonas conflagradas. Mas as pessoas que estão lá dentro, é claro que nós lamentamos. Eu já falei que na minha experiência, eu conheci, 98%, 99% para fora de pessoas que são decentes, que não se utilizam dos espaços públicos ali dentro praticamente para nada. Elas entram e saem para trabalhar, para estudar alguma coisa desse tipo e não se metem naquela atividade ali. Agora, a gente só faz um omelete, um ovo frito se quebrar a casca. Então a gente vai falar, pessoal, vamos suportar, porque vai vir uma tormenta grande durante um período, suportem. E eu acho que até um curto período, porque o vagabundo, ele é covarde. Embora esteja com fuzil, ele é covarde. Ele é capaz de sustentar fogo durante a madrugada em alguns lugares, se ele estiver numa barricada, se ele estiver atrás de uma seteira, ele vai fazer fogo até terminar a munição. Quando terminar a munição, ele se entrega. Ou então, até o policial chegar, o render. Então, dessa maneira, nós vamos iniciar a operação, como eu já falei, e só vamos acabar quando acabar uma operação, quando tivermos o resultado final. E na minha lógica, nós não temos que ter o nosso discurso para o povo fluminense. Precisamos suportar, mas durante um pequeno período, eles vão resistir. Não mais do que 3, 4, 5 dias, quando sentirem e perceberem que a atuação vai ser permanente. Isso é melhor acontecer do que acontecer durante 10 anos. É o que nós estamos vendo. Sim. Essa tergiversação da estrutura policial, vai, mas não vai, é hoje, mas não é, como aconteceu recentemente lá no Complexo de Israel. Vamos iniciar uma operação. Aí, tem uma pessoa ferida na Avenida Brasil. Para a operação. Ora, eu sinto muito, falo em relação à própria vítima e à família dela. Mas outras vítimas nós teremos se nós não tivermos um enfrentamento duradouro, direto, agressivo contra esses delinquentes. Então, a pessoa foi ferida, temos que ter estrutura para tratar disso aí. Mas a operação vai continuar e não tem hora para acabar, até acabarmos com tudo.